vamos agora entrar na palavra, né? Louvado seja Deus. Nada poderá nos abalar, nada poderá nos derrubar, porque Jesus está nesse lugar. Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o nosso Senhor. Aleluia. Jesus, Jesus. Aleluia. Irmãos, eu vou correr um pouco com a palavra, porque eu preparei, acho que muito, então vou ter que pular algumas coisas. Se eu estiver falando muito rápido, novamente eu peço para vocês para mim falar um pouco mais devagar. Vamos abrir a nossa Bíblia em Salmos 34. Se não der tempo, você fala outro dia, da quarta-feira, tá? Salmos, hoje a gente vai falar, eu vou falar sobre a força do Senhor, a força que o Senhor nos dá. Amém. Salmo 34, versículo 6. Salmos 34. Ai, Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Amém. Este salmo é salmo de Davi, né? Davi, como todos sabem, foi um homem muito perseguido, foi um homem que enfrentou muitas tribulações, e aqui ele está falando que ele clamou este pobre e o Senhor o ouviu. E hoje eu queria falar com vocês sobre o que fazermos quando estamos aflitos, quando estamos sentindo que estamos sem esperança. O que devemos fazer? O que vocês acham que devemos fazer? Orar. Então este é o quê? O poder da oração. Quando estivermos aflitos, entregarmos o quê? As nossas questões para Deus. E aí eu separei 3 nomes, né, de homens da Bíblia para dar exemplos de quando estiver aflito, buscar ao Senhor, que foi Daniel, Davi, e também vou falar um pouco lá na frente sobre o apóstolo Paulo. Então vamos lá para Daniel, capítulo 6. Daniel é depois de Ezequiel. Lamentações de Ezequiel, Daniel. Amém? Amém. Daniel. Capítulo 6. Eu botei aqui quem quiser anotar para ler em casa depois, que eu vou passar correndo. Dos versículos 10 ao 24. Mas todos aqui conhecem a história de Daniel na cova dos leões? Ou preciso ler tudo? Quem não sabe, alguém aqui não sabe sobre a Daniel na cova dos leões? Então vou pular. Vamos lá, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Vamos lá. Daniel tinha sido colocado num cargo muito importante na Babilônia. O povo de Israel tinha sido levado como prisioneiro para a Babilônia, e na Babilônia Daniel tinha sido colocado num cargo importante no governo. Só que havia homens que tinham inveja de Daniel, porque Daniel eram vários governantes como o cargo de Daniel, sendo que ele era mais sábio do que todos os outros juntos. E isso levantou o quê? Inveja de Daniel. E aí eles começaram a elaborar planos para acusar Daniel. Só que eles não acharam nenhum defeito em Daniel, porque Daniel era um homem justo e não fazia nada de errado. Então não acharam provas contra Daniel. E a única prova contra Daniel que eles achavam que iam conseguir fazer com que Daniel fosse morto era algo relacionado à religião de Daniel. Então foram até o rei Dario, né? Foram até Dario e fizeram com que o rei Dario assinasse um decreto em que
ninguém poderia, no período de 30 dias, orar ou pedir nada a nenhum homem ou Deus que não fosse ele. Então, durante esses 30 dias, ninguém poderia orar para nenhum Deus, não poderia pedir para nenhum homem para que os ajudasse. Então, durante um mês, só poderiam pedir coisas ao rei Dário, porque eles sabiam que Daniel tinha o Deus, que é o Deus de Israel. E aí Daniel, nesse versículo que a gente leu, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Quer dizer, Daniel não se importou com esse decreto. Ele sabia que esse decreto dizia que quem orasse para algum Deus ou pedisse a algum homem alguma coisa naquele período de tempo, iria ser enviado para a cova dos leões. Mas ainda assim Daniel não se importou e continuou orando ao Deus de Israel durante 3 vezes por dia. Então esses homens que buscavam acusar a Daniel foram até a casa de Daniel quando eles sabiam, numa hora mais próxima que eles sabiam que Daniel estava orando, e foram até a casa dele e encontraram orando a Deus. E aí levaram, então, apresentaram Daniel ao rei e eles se apresentaram ao rei e disseram: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Então o rei Dário respondeu: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode revogar. Quer dizer, mesmo que o rei quisesse revogar uma lei, ele não podia. Por quê? Um decreto real não podia ser voltado atrás, mesmo pelo próprio rei. E aí o rei Dário, então, ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Quer dizer, o rei gostava muito de Daniel, porque ele conhecia Daniel. Ele sabia que Daniel era um homem justo, um homem honesto, um bom profissional. Ele sabia disso. E ele caiu nessa armadilha de assinar um decreto contra Daniel. E ele colocou no coração dele o desejo de salvar Daniel. Então, por diversos momentos, ele tentou formas de livrar o Daniel de ser jogado na cova dos leões. Mas ele não conseguiu achar uma forma de salvar a vida de Daniel. E os homens insistiram ao rei: ó rei, o senhor tem que fazer aquilo que o senhor decretou, o senhor não pode voltar atrás. Então o rei teve que jogar o quê? Daniel na cova dos leões. E aí eu vou pular na frente 24. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E, chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. Quer dizer, Daniel foi jogado na cova dos leões, né? E no dia seguinte o rei foi triste ver Daniel. Triste por quê? Ele provavelmente achou que não havia salvação. Daniel foi jogado numa cova cheia de leões famintos. Então ele foi triste só para conferir, para ter certeza, né? E nessa noite em que Daniel estava na cova dos leões, o rei não conseguiu dormir, não conseguiu comer e se divertir como normalmente fazia, porque estava o quê? Muito aflito por conta de Daniel. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Quer dizer, ele perguntou, mas provavelmente ele não estava esperando resposta, porque ele estava triste. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então
O rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinha chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles. Amém? Amém. Está todo mundo acompanhando? Então, aqui eu quero falar sobre força física. Força física. Daniel foi jogado na cova dos leões, ele estava teoricamente o quê? Quantas pessoas foram jogadas com Daniel na cova dos leões? Responde, irmão. Só Daniel, né? Então, força física, fala sobre força dos nossos braços. Então, qual é a chance de Daniel ter segurado a boca desses leões sozinho? Nenhuma, certo? A força do braço dele, ele não tem a força. Quem sabe né? Se ele fosse um lutador de MMA, segura um só. Era leões no plural. Só o poder de Deus. Só o poder de Deus. Mas agora, aqueles acusadores de Daniel foram jogados na cova dos leões, certo? E eles tinham que vantagem sobre eles? E vantagem, mas fisicamente falando, vantagem de quê? Numérica, porque foi jogado os acusadores, os filhos, as filhas e as mulheres. Então, teoricamente, eles teriam mais força do braço para fechar o quê? A boca dos leões. Junta 5 pessoas em cada leão e tampa a boca. E o que a passagem diz? Antes mesmo de chegarem ao fundo da cova, os leões se apoderaram deles, lhe esmagalharam todos os ossos. Quer dizer que a força do nosso braço a gente não pode nada. E com a força do Senhor a gente pode tudo. Amém. Agora a gente. E Daniel dá um exemplo de quê? De fidelidade. Porque mesmo sabendo que havia um decreto que proibia de orar a Deus, ele fez o quê? Ele orou a Deus. Ele poderia ter trancado a porta da casa dele, fechado as janelas e orado em segredo. Mas ele estava com as janelas abertas. Então, quem passasse por perto poderia ver a janela da casa dele aberta e ver ele orando. Então, ele não se acovardou. Ele continuou a fazer a oração a Deus da maneira que ele costumava fazer. Dentro da cova do leão. Dentro de casa, com as janelas abertas. Então, ele não se acovardou. Ele não fechou a janela para orar. Vou orar aqui em segredo para ninguém saber. Vou trancar a porta para ninguém entrar. Porque na hora que batesse na porta, ele podia levantar. Não estou fazendo nada. Mas não, ele deixou a casa dele do mesmo jeito que deixou a janela aberta para quem passasse podia ver, ele estava orando, porque ele foi fiel ao Deus dele. Amém? Agora eu vou falar sobre Davi. Vamos lá em Salmos 18, 6. Amém? Amém. Novamente, um salmo de Davi. Né? Na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo, ouviu a minha voz e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Novamente, Davi estava o quê? Aflito, angustiado. E aí, o que ele fez na angústia dele? Ele ficou procurando formas de tapar essa angústia dele? Não, ele falou, invoquei ao Senhor. Ele não perdeu, entre aspas, o tempo dele. Ah, não, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, vou fazer dessa forma. Não, eu vou fazer dessa forma. Quando a gente tem um problema, a gente busca soluções. E enquanto a gente não dá aquela solução certa, a gente perde tempo usando soluções erradas. Mas Davi não perdeu o tempo dele buscando soluções erradas para um problema que tem a resposta certa. Porque a resposta certa para todos os problemas é colocar o Senhor à frente de tudo. Então, quando ele estava angustiado, ele invocou o Senhor.
E invocou, nesse clamor ao Deus do seu tempo, Deus ouviu a voz de Davi e aos ouvidos de Deus chegou o clamor. Aleluia. Amém. Agora a gente vai lá, vou dar um exemplo da história de Davi, em que ele estava diante de uma situação, ele parou tudo para perguntar primeiro a Deus. 1 Samuel, capítulo 30. Juízes, Ruth, Samuel. Capítulo 30, versículo 6 a 8. Para contextualizar um pouco rápido, esse aqui é no período em que Davi estava fugindo de Saul, do rei Saul, e entre um dos lugares que Davi se refugiou, Davi teve que se refugiar com os filisteus. Todo mundo sabe que filisteus eram inimigos de Israel, né? Então houve um momento em que Davi estava tão desesperado para fugir do rei Saul que ele teve que se refugiar com os filisteus. E estando ele com os filisteus, havia sido preparada uma guerra entre os filisteus contra o povo de Israel. E nessa guerra, nessa batalha, o Davi e seus soldados iriam guerrear contra o povo de Israel. Só que os reis ficaram meio preocupados porque eles conheciam a fama de Davi. As mulheres cantavam: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Então esses reis ficaram com medo de Davi, no meio da batalha, se rebelar contra eles e virar a favor do povo de Israel e lutar contra os filisteus. Então, antes deles irem para essa batalha, eles mandaram que Davi e os seus soldados voltassem para Ziclag, que era a cidade em que Davi estava. E nessa volta, antes deles chegarem na cidade, os amonitas haviam atacado a cidade de Ziclag e tinham sequestrado, levados como cativos, as mulheres, os filhos e as filhas dos soldados e do próprio Davi, que ele não era rei, mas do próprio Davi. Então levaram eles cativos, né? E aí, nesse momento, os homens começaram a ficar desesperados, porque estavam sem suas filhas e também sem as suas coisas, né? Que os amonitas levaram tudo. Levaram as pessoas, levaram as coisas, mas não mataram ninguém, não fizeram mal a ninguém nesse momento. Então, versículo 6. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo. Por quê? Ficaram todos desesperados, sem suas filhas, sem suas mulheres. Então, eles ficaram tão angustiados, tão desesperados, que eles começaram a querer apedrejar Davi. Porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Então, enquanto o povo estava todo disperso, querendo brigar, querendo achar alguma solução, eu pergunto à igreja: que solução para o problema? Qual o problema deles? É que a família deles tinha sido sequestrada, certo? Levado como cativos. Apedrejar Davi ia dar solução para eles? Não. Então o povo estava o quê? Se revoltando, se rebelando e procurando solução para o problema deles em apedrejar Davi. É uma solução que não ia levar eles a nada. É uma solução que era na força do braço. Fisicamente pensando, pegar uma pedra e jogar em Davi. O que esse ato de pegar a pedra e jogar em Davi ia resolver em resgatar os filhos deles? Nada. Mas, porém, todavia, Davi se esforçou no Senhor. O que é se esforçar? Fortalecer. Ele estava vendo a situação, estava todo mundo brigando, ele estava quase sendo morto. Ele parou, deixou a angústia dele de lado e foi buscar forças aonde? No Senhor. Então ele foi buscar forças no Senhor, seu Deus. Então, enquanto todos estavam buscando soluções humanas, Davi estava buscando ajuda espiritual. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te, aqui o éfode. Éfode é manto sacerdotal. Pediu para buscar o manto sacerdotal que eles usavam para poder falar com Deus, né? E
éfode, e Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa, alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Aleluia. Quem está comigo ainda aqui, presta atenção. Versículo 17 agora, irmãos. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Quer dizer, Davi e os seus homens lutaram contra os amonitas durante toda a noite, né? Até a tarde do dia seguinte. E nenhum deles escapou, senão só 400 jovens que, montados sobre camelos, fugiram. Assim, livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres livrou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até ao maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinha tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Amém, igreja? Então, aqueles homens buscaram uma solução que a gente fala que não ia trazer nenhuma ajuda para o problema deles. E Davi depositou a esperança dele na solução certa, que foi o Senhor. E qual foi o resultado? Qual foi o resultado de depositar a força, a esperança no lugar certo? Eles tiveram vitória sobre o problema que eles estavam enfrentando. Então é assim nos dias de hoje também. Às vezes, eu coloquei aqui, às vezes a gente tenta fazer isso, aquilo, com a força do braço. Nada a gente pode fazer com a força do braço. Vou dar um exemplo do que aconteceu essa semana. A minha mãe comprou um garrafão de água, botou lá na frente do portão e falou assim: deixa aí que teu irmão vem buscar daqui a pouco. Aí eu pensei comigo: não, eu quero ajudar minha mãe, quero ajudar, tá pesado, eu vou carregar, porque meu irmão estava demorando a vir. Eu vou carregar, vou ajudar ela. Qual foi o resultado? O cachorro ficou no meio da minha perna, o garrafão caiu, explodiu, molhou o chão todo. Então, a solução que eu achava certa, que era eu ajudar, eu, com a força do meu braço, eu não aguentei e o garrafão explodiu. Então, quando a gente pensa que a gente tomou uma decisão certa, se a gente parasse só um minuto para depositar a nossa esperança no lugar certo para nesse problema, já teria o quê? Sido resolvido. Então, quando a gente estiver diante de dificuldades na vida, a gente tem que olhar para o Senhor, a gente tem que orar ao Senhor, a gente tem que consultar ao Senhor em primeiro lugar. Antes da gente se desesperar, não vai dar certo, meu Deus, não está dando certo, eu estou tentando, eu estou fraca. Antes disso tudo, a gente tem que parar um minuto e consultar o Senhor. Senhor, não tem esperança? Senhor, não tem nada que eu possa fazer? Porque muitas das vezes as questões a gente não tem o que fazer. A gente se desespera porque não tem o que fazer. Mas para Deus, Ele pode tudo. Ele pode fazer tudo. E Ele abre uma porta onde não tem parede. A gente pode olhar a parede, não tem como atravessar. A gente não pode fazer o quê? Socar a parede até quebrar. Mas Deus pode abrir uma porta numa parede. Amém. Agora vou falar sobre o apóstolo Paulo. 2 Coríntios, capítulo 11. Atos Romanos, Coríntios 24 ao 30. Amém? Amém. 11, 24 ao 30. Então, aqui eu vou falar sobre a nossa fraqueza. Seja fraqueza física, fraqueza emocional, né? E aqui eu vou falar sobre a fraqueza do apóstolo Paulo. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. Quer dizer, o apóstolo Paulo foi açoitado pelos judeus
em 5 ocasiões diferentes e recebeu 39 açoites. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Quer dizer, ele ficou à deriva no mar por 24 horas, mais ou menos. Um dia e uma noite. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, inundações, né? Em perigo de inundação do barco. Em perigos de salteadores, quer dizer, assaltantes. Em perigos dos da minha nação. Dos da minha nação é o povo de Israel que perseguia o próprio Paulo. Em perigos dos gentios, quer dizer, os não-judeus que perseguiam Paulo também. Ele era muito perseguido. Em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quer dizer, além de sofrer isso tudo na carne, né, na pele, sofreu com frio, sofreu com a fome, sofreu com a falta de roupa, né, nudez. Ele também sofreu o quê? Perseguições tanto dos judeus como dos não-judeus. Sofreu açoites, né? Foi chicoteado muitas vezes. Ele foi apedrejado, ele foi picado por cobra. Né? Além de toda essa dor física que ele passou, ele também sofria com o quê? Com a preocupação com as igrejas. Por quê? Porque o Paulo era missionário, ele fazia missões. Então, ele não podia ficar só em uma igreja, ele ia em várias igrejas. Então, quando ele saía de uma igreja, depois de ministrar sobre o Evangelho de Jesus, ele saía da igreja, mas ficava preocupado com essa igreja. Não sabia qual é o caminho que eles iam seguir, se eles iam continuar no caminho certo. E aí ele ia para uma outra igreja, e aí ele ficava preocupado com essa e com a outra igreja. Aí ia para uma outra, uma terceira igreja, e ele ficava preocupado com a primeira, com a segunda, com a terceira, porque Paulo, por mais que pudesse ensinar, ele não tinha o domínio da verdade. Ele não sabia prever se estava tudo ocorrendo bem. Hoje a gente tem celular, né? Pra te perguntar, manda um zap, como está o pessoal da igreja? Está todo mundo bem? Paulo não tinha isso. Então é que nem um filho. Você ensina o seu filho o caminho certo e o caminho errado. Mas vai chegar um momento que seu filho vai fazer aquilo, mas você não pode mais orientar ele. Você não sabe qual caminho ele vai tomar. Então, Paulo ficava aflito, preocupado com as igrejas. E quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quer dizer, Paulo, ao saber que uma pessoa ou outra enfraqueceu na fé, isso tornava Paulo fraco também. Porque ele amava a todos como filhos. Amava como? Amava o próximo como a ele mesmo. Então, ele enfraquecia quando ele sabia, Timóteo enfraqueceu na fé, dá um exemplo. Timóteo enfraqueceu na fé, ele se sentia fraco também. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. Quer dizer, quem não cai em pecado, quando alguém cai em pecado, eu fico aflito, eu fico desesperado por causa daquela alma. Não é como se ele só pregasse a mensagem de Jesus e fosse embora, se eles aceitaram a mensagem ou não me importo. Não, ele estava preocupado verdadeiramente com a vida dessas pessoas. Se convém gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. E agora eu vou, capítulo 12, do 7 ao 10. Uma folha depois, capítulo 12, versículo 7. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações. Quais são as excelências das revelações? As revelações que Paulo teve de Deus, né? Aqui, depois que vocês quiserem ler em casa, todo o capítulo 12, Paulo falou sobre a revelação, a experiência que ele teve ao ser arrebatado há 14 anos dessa época,
em que ele foi levado até o terceiro céu, que é o quê? O paraíso. Então ele teve um vislumbre do que Deus tem preparado para os crentes. Então ele teve que contar às pessoas. Paulo, em momento nenhum, queria utilizar de uma credencial humana. Como posso dizer credencial humana? Ele não queria falar, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tive essa experiência com Deus. Pelo contrário, Paulo não queria dizer as coisas que ele tinha feito. Ele não queria o quê? Se engrandecer. Por quê? Porque ele sabia que seria um pecado para ele se engrandecer das experiências que ele teve com Deus. Então, por isso, Paulo falou sobre essas coisas, mas porque ele se viu obrigado. Por quê? Uma dessas igrejas que Paulo pregou a mensagem de Jesus era a igreja de Corinto. Só que nessa igreja, infelizmente, entraram falsos apóstolos. E esses falsos apóstolos começaram a ensinar uma mensagem diferente daquela que Paulo ensinava. E se a mensagem que Paulo ensinava era a vinda do Senhor, logo, aqueles apóstolos que se diziam grandes apóstolos estavam entregando uma mensagem que não vinha da parte do Senhor, né? Então, Paulo se viu obrigado a contar as experiências que ele teve com o Senhor, contar como se desse credenciais. Credenciais é tipo, quando eu vou entrar num evento, eu falo, eu sou um escritor tal, já escrevi isso, sou amigo do presidente. Então você começa a falar o seu currículo, né? Você fala o seu currículo para que as portas sejam abertas para você. Então Paulo não queria isso. Paulo não queria contar, olha, eu sou apóstolo Paulo, eu fiz missões, Deus falou comigo, Jesus apareceu para mim lá na cidade de Damasco. E aí Paulo não queria isso, porque Paulo não queria se engrandecer, porque isso é pecado, né? Então, ele se viu obrigado a falar sobre essas experiências que ele teve com o Senhor, para que pudesse mostrar que aqueles apóstolos eram falsos, que eles estavam entregando uma verdade mentirosa a respeito de Jesus. Então, Paulo se viu obrigado a falar essas coisas para que ele pudesse ensinar as pessoas que os irmãos de Corinto estavam indo para um caminho errado, um caminho que leva à morte. Então ele se viu obrigado a falar essas coisas. E no versículo 7, e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, quer dizer, para não me exaltar, falar, olha, eu tive muitas revelações de Deus e eu sou bom. Não, ele teve que falar para poder mostrar que se ele fala da parte do Senhor, então aqueles que falam ao contrário dele não são da parte do Senhor. Porque não pode ter uma verdade, uma meia-verdade, uma verdadezinha, uma verdade 10%, só existe uma verdade. Quem é a verdade? Amém. Foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Quer dizer, não fica claro na mensagem se esse espinho na carne era algo físico, se era algo metafísico, era um exemplo. Como um espinho na carne? E não fica claro. E então, é um espinho na carne que é algo que dói, algo que fere, algo que está incomodando, certo? Foi-me dado espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual três vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Quer dizer, Deus disse para Pedro, a minha graça te basta. Aleluia. 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 Então, amém. Então, Deus falou para Pedro, a minha graça te basta. Quer dizer, Deus respondeu o que para Paulo? Não vou tirar o espinho da carne, porque a minha graça basta a você. E também
que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quer dizer, esse espinho na carne de Paulo era algo que Paulo sabia que, se tirasse, talvez ele cometesse algum pecado. Soberbo. É algo que ele sabia que o quê? Que ele podia vir a cometer um pecado, a pecar contra Deus. O próprio Senhor, ele não tirou, não, porque não tinha esse poder, né? Não. Porque ele conhece o nosso coração. Ele conhece. O nosso coração é vaidoso. E Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe o amanhã. Deus sabe o depois. Quando a gente ora, às vezes a gente ora no dia de hoje, a gente está se vendo sem esperança. E ora por algo que às vezes não seria bom pra gente. Às vezes a gente está pedindo, Senhor, abre essa porta de emprego nesse lugar, nessa empresa, abre para mim. Mas talvez essa porta esteja direcionada para um abismo. E você não sabe, mas Deus sabe. Então talvez Deus sabia o amanhã do Paulo sem o espinho na carne. Talvez ele sabia que se eu tirar esse espinho da carne, o meu filho Paulo vai pecar aqui. Mas antes dele pecar aqui, eu deixo o espinho aqui para que ele não peque. Então a gente precisa conhecer nossas fraquezas. Às vezes a gente está fraco, seja emocionalmente, que nem falando, seja doenças de corpo, seja doenças da alma. Às vezes a gente está fraco, mas a gente procura a solução para ficar forte. Mas a nossa força não está na força humana, não está na força física. A nossa força tem que estar com Deus. E Deus falou aqui, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí o versículo 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas. Quer dizer, Paulo sente prazer em se for para ele se gloriar, ele vai se gloriar de ser fraco. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Porque quando a gente está lá embaixo, quando a gente sente que a gente não faz nada, que a gente não pode nada, é quando Deus fala, eu posso em você. Eu posso estar mudando a sua vida, eu posso estar moldando a sua vida. Porque se você acha que pode com a força do seu braço, lá na frente você vai empinar seu nariz e falar, consegui com os meus próprios pés, consegui com as minhas próprias mãos. Quando na verdade tudo foi permitido, tudo foi com a permissão de Deus. Então quando a gente está mais triste, mais perseguido, sofrendo mais nas angústias, estando em Cristo, por amor de Cristo, estando em Cristo nas perseguições, é quando o poder de Deus pode verdadeiramente fluir sobre as nossas vidas. É quando a gente coloca a solução dos problemas da nossa vida no lugar certo, deposita no lugar certo, que é a fé em Cristo Jesus. Quando a gente entende que verdadeiramente a gente, o homem, não pode nada, não merece nada, mas diante de um Deus maravilhoso que enviou seu Filho para morrer por nós na cruz, uma morte humilhante, ele sofreu muitas humilhações, ele levou sobre si as nossas doenças, as nossas enfermidades, ele padeceu por conta dos nossos pecados. Então quando a gente colocar ele acima de tudo em nossas vidas e enxergar que nada aqui nessa terra vale a pena e só vale viver uma vida em comunhão com ele, aí sim a força dele vai se mostrar diante da nossa vida. E quando as pessoas virem a gente aqui no fundo do poço, a gente sem esperança, a gente sem nada, é quando lá no futuro eles vão ver a gente cantando o hino da vitória, nos alegrando no Senhor, comemorando a vitória que Ele fez em nossas vidas. Então, durante todo esse período de tempo em que eles viram a mudança do Senhor, eles vão ver verdadeiramente que existe um Deus. Eles vão ver que um Deus batalhou as nossas batalhas, Ele guerreou as nossas guerras e entregou nas nossas mãos um galardão. Ele alcançou as nossas vidas de uma maneira que para o olho humano é impossível. E eu vou terminar, não sei que horas são, eu acho que já são 9 horas. Eu ia fazer mais alguns versículos, mas eu vou... João, capítulo 16. Então, irmãos, e Jesus também... João, primeira de João. O Evangelho de João. Então, irmãos, e por mais que a gente esteja aqui na terra sofrendo aflição, tristes e buscando sempre oração, a gente tem que sempre orar. Temos que orar para o quê? Para aumentar a nossa comunhão com Deus.
Mas às vezes a gente acha que nossa oração não está sendo ouvida. É que nem eu disse. Deus ouviu a oração de Paulo, mas ele respondeu não. Então Deus pode estar ouvindo nossas orações, mas Ele sabe do dia da manhã. Então Ele responde segundo a vontade dEle. Então, por muitas das vezes a gente não quer. Quem quer? Quem aqui quer sofrer perseguição? Quem quer ficar doente? Quem aqui quer ser perseguido? Ninguém, né? Mas Jesus disse que no mundo teríamos aflição. Disse que iríamos sofrer. Alguns serão mortos, alguns serão levados presos. Ele não mentiu. Jesus mentiu para nós em algum momento? Não. Jesus é a verdade. Então, ele falou que a gente ia enfrentar essas questões. Eu estava lendo esses dias um livro chamado Jesus foi o maior psicólogo de todos os tempos. É um livro lindo, em que ele fala tentando reconciliar a mensagem de Jesus com Freud. Freud é o pai da psicanálise, se eu não me engano, né? Um estudo sobre as doenças da alma. E aí ele usa versículos de palavras de Jesus, parábolas de Jesus, com ensinamentos de Freud. E aí ele dá um exemplo de uma mulher que ela tinha um marido, filhos, uma casa boa, um bom carro, eles são bem financeiramente, moram nos Estados Unidos, né? Tem uma ótima vida. E aí então ela, para a sociedade, para as vistas das pessoas, ela é o quê? Tem tudo para ser feliz, tem tudo para ser o quê? A família mais feliz do mundo. Mas aquela mulher era triste, aquela mulher tinha medos. Essa mulher tinha ansiedade, ela sofria de vários males de questão emocional mesmo. E quer dizer, então essa pessoa, aí ela buscava, não sei se ela era, eu acho que é evangélica, não tenho certeza, mas ela buscava ajuda no marido, ela tentava buscar ajuda no marido. E aí quando ela contava para o marido que estava com medo, começava a gerar uma discussão dentro da casa dela a ponto de quase se separarem. Então procuraram esse autor do livro para falar sobre isso. E aí o homem falando com ele, que ele é psicólogo, que escreveu esse livro, procurava falar para ela enumerar as coisas físicas, né, econômicas que eles tinham. E aí ele ficava falando, não, a gente tem filhos lindos, filhos saudáveis, a gente tem uma casa, eu trabalho que nem um condenado para manter vocês, você tem tudo do bom e do melhor, como é que você fica falando essas coisas? Quer dizer, racionalmente falando, ela não tinha nenhum problema. Racionalmente falando. Mas espiritualmente, emocionalmente, ela tinha o quê? Várias questões. Então, às vezes, a gente fica pensando no racional mesmo. A gente fica procurando na nossa vida soluções racionais. Mas, às vezes, tanto do emocional, que a gente já teve algum problema emocional, pode ver que não importa se eu ficar falando para você, você tem isso, você tem aquilo, você tem aquilo outro, você tem aquilo outro. Vai passar a sua dor? Vai passar esse desconforto? Não vai. Mas quando você depositar, falar, tem um Deus que, passou por tudo que você passa. Tem um Deus que se tornou homem para vir para a terra e sentiu na pele o que você sente. E tem um Deus que quer falar com você e Ele vai tocar exatamente onde está doendo em você, porque Ele entende o que você está sentindo, porque Ele também passou. Então, eu vou ler aqui os 16 de Amação de Manuel. 16, todos acharam? Amém. Versículo 25. Disse-vos isso por parábolas. Quer dizer, Jesus estava falando com os discípulos que ele usava parábolas para falar com as pessoas. Por quê? Porque Jesus usava parábolas porque nem todas as pessoas que ouviam as parábolas iam entender. Porque as parábolas tinham mensagens reveladas pelo Espírito. Então, só aquelas pessoas que são Espírito entenderiam as parábolas. Chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Quer dizer, vai ter um tempo em que só haverá pessoas do Espírito, então Jesus vai falar claramente com elas. Naquele dia, pedireis em meu nome,
Pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes e saí de Deus. Quer dizer, a gente vai ter acesso ao Pai totalmente. Então, ele vai falar direto do Pai. Saí do Pai e vim ao mundo. Quer dizer, Jesus saiu da presença saiu do céu e veio para a terra. Outra vez, deixa o mundo e vou para o Pai. Jesus estava aqui anunciando a morte dele. Disse sair para o vim do Pai, a minha tradução. Aí está saindo. Vim do Pai. E deixa o mundo e vou para o Pai. Que Jesus anunciou a morte e a ressurreição dele. Disseram-lhe os seus discípulos: Eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. Quer dizer, Jesus falava tudo por parábolas. Mas nesse momento, quando Jesus estava dizendo isso, os discípulos dele entenderam abertamente o que Jesus queria dizer. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso, cremos que saíste de Deus. Então, eles estavam crendo aqui naquele momento que Jesus verdadeiramente tinha vindo da parte de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Credes agora? Eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa. Quer dizer, quando Jesus foi pego no Getsemane, né, e foi feito prisioneiro, todos os apóstolos de Jesus, os discípulos, eles fugiram com medo, né? Então eles foram dispersos, cada um para sua casa. Apenas Pedro acompanhou Jesus, mas de longe, né? E me deixarei só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Amém? Tendo-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. Jesus está anunciando: no mundo vocês terão aflições. Por quê? Para que em mim tenhas paz, porque só haverá paz em Cristo Jesus. Só há paz, verdadeira paz no Senhor. No mundo tereis aflições. Então ele está anunciando: vocês estão sofrendo? Vai haver sofrimento, vai haver aflição, vai haver doença. O apóstolo Paulo foi açoitado inúmeras vezes, foi apedrejado. O barco que ele estava, o navio afundou 3 vezes. O apóstolo Paulo foi morto, ele foi degolado. O apóstolo Paulo foi degolado, né? O apóstolo Paulo foi degolado. E ele sofreu muitas aflições na carne, tanto aflições emocionais. E então Jesus está afirmando: vai haver aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Quer dizer, Jesus venceu o mundo. E todo aquele que nele crer e colocar na sua vida como ele sendo o único suficiente salvador da sua vida, o único que pode te salvar, aquele que morreu por ti, vai vencer também o mundo. Amém? Ele diz assim: eu venci o mundo. Ele está falando: eu venci o maligno. Nós vencereis também. O mundo pertence ao marido. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.